Olá, meus queridos e minhas queridas amigas e amigos do canal do Poeta Cacerense. Muito obrigado pela sua presença. Estou aqui nesta noite ou neste final de tarde, né, para conversar com cada um de vocês, dependendo do lugar onde você estiver me assistindo, será outra hora. Mas hoje para falar de um livro, né, para falar de uma obra literária, a qual me chama bastante atenção e eu gostaria em breves minutos, né, conversar com vocês sobre essa obra, que é o Retrato de Dorian Gray, né? O Retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, né? Eu falo Wilde, né? Mas aí alguns falam Wilde, né? Oscar Wilde, Oscar Wilde, né? Eu leio, né? Como Oscar Wilde, né? Mas então o Retrato de Dorian Gray, né? Que é um clássico da literatura, uma história bastante interessante, né? É, o Retrato de Dorian Gray apareceu no Lipo Scott Magazine em 1890. Foi de súbito o maior escândalo literário de que há memória. Os jornais, numa crise de furor inaudito, diziam do romance os maiores horrores e, consequentemente, diziam também do autor. Oscar Wilde, escreveu várias cartas aos jornais em resposta aos ataques. O romance apareceu em volume com maior número de capítulos e com muitos cortes. Asseguram que Pater, o grande espírito dos retratos imaginários, que escreveu um artigo de louvor ao romance, corrigiu com Wilde as provas do livro. Tá? Então, eu gostaria de apresentar, né, essa aqui a edição da Biblioteca Alta Cultura, né, que eu sou assinante e achei bastante legal, bastante interessante, né, a história vem aqui, né. Gosto muito do prefácio, né, que é o mesmo prefácio da obra, né. Então, é onde ele diz que um artista é um criador de belas coisas. Revelar a arte, ocultando o artista, é o fim da arte. Crítico é aquele que pode traduzir de outra forma ou com processos novos a impressão deixada pelas belas coisas, né? E aí ele vai pontuando. Mas uma coisa que eu queria mostrar para vocês, né, aqueles que me acompanham, sabe que eu gosto muito de livro, né? Sou apaixonado pela leitura. Eu gostei muito da edição da Biblioteca Alta Cultura, mas ela veio posterior ao do clássico, né? Da Clube de Literatura Clássica, né? E aí eu vou mostrar para vocês. Olha, cara, olha que maravilha que é esse aqui, tá? Esse aqui é a edição de colecionador, é uma coisa fantástica. Isso aqui é para ficar para posteridade, né? Então eu tenho um cuidado muito grande com eles, né? Tenho ciúme, sim. Aham. Então aqui tem o retrato dele, né? Do Oscar Wilde, inclusive com a escrita, né? Com a escrita coisa dele, entendeu? Cara, olha só para você ver, né? O quanto que é interessante que aqui, ó, a caveirinha vai aparecendo aqui, né? Muito, muito legal, né? Esse aqui, ele é bilíngue, né? Ele vem no português e no inglês, né? Então, você tem aqui, ó, no inglês, né? O prefácio. E no português, né? Então, essa edição, ela é bilíngue, né? É bastante, muito, muito legal, né? Eu gostei também dessa ilustração que eles colocam nas páginas, entre os capítulos, né? Gostei muito, né? E vem o marcador, né? Olha só que coisa linda, né? Em cima a caveira, aqui as flores, né? Do retrato de Dorian Gray, né? É muito, muito, muito legal, né? Recomendo também que leia, né? Eu vou ler aqui a sinopse, né? Dele, né? Que diz a literatura com relação a ele, né? A única maneira de libertar-se de uma tentação é entregar-se a ela. Isso é o embojo que se traz, né?
Quando o dandy Lord Henry atrai o protagonista de O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, para uma vida de devassidão, seu conselho para entregar-se à tentação resume os princípios básicos do esteticismo. Esse movimento floresceu no final do século XIX na Europa continental e na Inglaterra, enfatizando a primazia da arte pela arte, mas que seu valor social, político ou moral. Em busca do prazer. No romance de Wilde, o belo Dorian leva a vida do esteta ideal, abraçado a todas as formas de hedonismo em busca de novas sensações. À medida que se aprofunda em uma vida de libertinagem e perversão, uma pintura mágica de seu retrato esconde entre quatro paredes os horrores de seus pecados. Sua imagem na tela envelhece e fica mais feia, enquanto ele próprio permanece jovem com a aparência imaculada. Enquanto a história é considerada um exemplo perfeito da pura apreciação da arte e da vida em prol dos prazeres sensuais, o caminho de excessos trilhado por Dorian é destrutivo e ele deixa muitas vítimas na sua esteira. A história não é uma obra definitiva sobre o prazer esteta, mas como o esteticismo questiona a moralidade burguesa do século XIX, que exigia da arte a serventia a um propósito superior. A descrição que Wilde oferece do movimento esteta ataca esse princípio ao sugerir que a arte deve ser separada da moralidade. Wilde enxergava sua celebração da sensualidade moral e da destruição como uma crítica à ideologia da classe média que ele sentia sufocava a arte como seu didatismo. Tá? E aí o que acontece? A beleza e a decadência, né? Exatamente enquanto Dorian viceja e a imagem de seu retrato decai, a fachada do esteticismo mascarava a perda da ordem social da classe média durante o declínio do Império Britânico. A bela decadência que tanto fascina Lord Henry representa a sociedade da qual ela deriva, em que a tentação é abertamente favorecida como símbolo de um mundo em ruína. A beleza pode reinar, mas a um terrível custo. Para Dorian, o preço definitivo é sua própria alma. Tá? Então, aí está aí um pequeno resumo, né, um pequeno comentário sobre o retrato de Dorian Gray, né, de 1891. E para finalizar, né, eu mostro aqui mais as duas edições recentes que eu adquiri, que eu tenho, né, na minha biblioteca. O retrato de Dorian Gray, da Biblioteca Alta Cultura, e essa belezura aqui, né, que é o retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, do Clube de Literatura Clássica, né? Isso aqui é para ficar para a posteridade, certo? Então tá, pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês hoje sobre essa obra, né? Recomendo que leiam, né? É essencial para entender o esteticismo, para entender a sociedade burguesa da Inglaterra, no século XIX, né, final do século XIX, tá? Pessoal, era isso, né? Eu agradeço aqueles que estão nos acompanhando no canal. Se você gostou e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e também faça os seus comentários, né? Deixe os seus comentários, nos ajude a crescer nesse canal, certo? Muito obrigado pela atenção de todos. Tchau!